E bem-vindos, senhoras e senhores, à última parte do tour do nosso museu. Eu espero que vocês estejam aproveitando a viagem, porque ela ainda não acabou. Nessa última parte, nós iremos apresentar um pouco sobre as influências do classicismo e da cultura greco-romana sobre os dias atuais. Então, para começar a nossa discussão, vamos falar um pouco sobre as ideias. As ideias, de modo geral, podem se transformar, se juntar a outras ideias e, com o tempo, ser esquecidas. Isso no decorrer do tempo e durante a mudança da sociedade. O que define se ela vai ser esquecida, transformada ou se juntar a outra é simplesmente a história. E vendo a história do classicismo, notamos que existe uma forte conexão entre a mitologia antiga e o Renascimento. Podemos perceber que existe uma relação cultural inegável entre essas duas épocas essas separadas por milhares de anos. Essas ideias greco-romanas se juntaram às ideias do classicismo mesmo depois de tanto tempo. Mas essas ideias ainda estão presentes nos dias de hoje? Olá, tudo bem? Eu sou o David e eu vou dar continuidade no nosso tour falando um pouco mais sobre as ideias greco-romanas no mundo contemporâneo. Para começar, um ponto muito importante é a democracia e a cidadania. Quando a gente fala de democracia, parece ser uma coisa super moderna, mas a base desse conceito veio lá da Grécia Antiga. Hoje, cada vez que você vota ou participa de alguma decisão coletiva, você está se aplicando a uma ideia que nasceu há mais de 2000 anos. Já a Roma Antiga influenciou diretamente a forma como pensamos o direito. Temos como Senado, República, Código Civil e até o modelo de tribunais sem raízes romanas. A ideia de que todos são iguais perante a lei vem desse período. E onde o classicismo ainda vive hoje? Bom, o classicismo exaltava clareza, equilíbrio e racionalidade. Hoje, muitos filmes e livros seguem essa mesma ideia quando constroem narrativas com estruturas bem definidas. Começo, meio e fim, conflitos claros, heróis e jornadas lineares. Um outro ponto muito importante é a ciência e o pensamento lógico. O espírito clássico de buscar explicações racionais para o mundo continua vivo na ciência moderna. A valorização da lógica, do debate e da investigação começou com filósofos como Aristóteles e Sócrates. E por que isso é importante? Pois bem, essas influências não são só históricas, elas moldam nossa forma de pensar, de votar, de construir cidades, de criar leis e até mesmo de consumir arte. Entender o passado greco-romano não é nostalgia, é entender como o mundo foi programado. Então, resumindo, as ideias da Grécia e da Roma não ficaram presas em livros antigos. Elas foram reinterpretadas pelo classicismo e continuam aparecendo na nossa vida de maneira às vezes bem óbvias e outras bem discretas. E aí, gostou da visita? Te convido agora a ver as outras áreas do nosso incrível museu. Até a próxima! E uma outra característica que persiste na sociedade atual é o antropocentrismo. Gira em torno do que somos, do que fomos e do que seremos, do que fazemos e do que iremos fazer. Mesmo analisando através da ciência, somos insignificantes quando olhamos para o macro do universo e irrelevantes quando olhamos para o micro do mundo. Quando olhamos para as religiões mais presentes nos dias de hoje, vemos que a grande maioria delas nos representa como sendo seres não merecedores de absolutamente nada. Mas a grande pergunta que fica, a qual não temos resposta, mas queremos deixar para vocês, caros telespectadores, é: o antropocentrismo persistirá até o fim da humanidade ou um dia será esquecido? Quer dizer, nós ainda poderíamos olhar para o mundo de diversas outras formas, e ainda assim, em muitas delas, nós não estaríamos no centro. Essa é a nossa grande capacidade de enxergar o mundo a partir dos próprios umbigos. E não me leve a mal, isso não é diretamente um problema, já que é só uma forma de enxergar o mundo e ninguém sabe de verdade como a gente deve encará-lo.